O mundo dos esportes está cada vez mais se tornando democrático, e a ascensão das mulheres dentro desse universo já é irreversível. Nos Jogos Olímpicos de Tóquio, por exemplo, cerca de metade dos atletas participantes eram mulheres. Dayana Kamaz, carioca, oficial do Exército e integrante da equipe brasileira de fossa olímpica, conta um pouco da sua história e como é ser uma atleta de destaque no Brasil. Meu nome é Dayana Kamaz, eu sou atleta da equipe brasileira de fossa olímpica e da equipe do Exército. Eu desde criança queria ser militar do Exército. Assim que eu passei no concurso, eu fiz o curso de formação na Escola de Saúde, no Rio de Janeiro. E daí eu comecei minha carreira. Eu só não imaginava que eu seria atleta profissional. Fiz parte das tropas da ONU na missão de paz de estabilização do Haiti. E isso foi uma das coisas mais marcantes para mim antes de ser atleta. A fossa olímpica é uma modalidade em que um prato de 11 centímetros de diâmetro é arremessado a uma velocidade inicial de 100 km por hora e o atleta não sabe qual direção, altura ou ângulo ele será lançado. Então isso é o grande fator de dificuldade dessa modalidade, é justamente a surpresa de ter que interpretar em qual direção o prato está indo e fazer tudo isso, tanto a interpretação, a ação de resposta do atleta, geralmente se dá em 7 décimos de segundo. Então, por isso que é uma modalidade que exige muito treinamento, muito preparo para o atleta conseguir ter um bom desempenho. E fora tudo isso, com a atenção de prova, tudo isso fica muito mais complicado. Porque no treinamento a gente consegue controlar todas as situações. Mas na prova, como é uma modalidade outdoor, a gente tem a influência aí dos fatores externos, chuva, vento, tudo isso influencia. A sensação é que as 24 horas do dia são insuficientes para todo o treinamento que é necessário, porque após a parte técnica a gente ainda tem a parte física, que se divide na parte do fisioterapeuta e do preparador físico, a parte cognitiva, principalmente nos treinamentos de reflexo, e o preparo mental. Então o atleta ele precisa ter uma rotina organizada para conseguir fazer todo o treinamento. O momento mais marcante da minha carreira até hoje, na verdade, para mim foram dois. Foi em 2022 a minha primeira prova internacional, em Lima, no Peru, que, para nossa surpresa, né, da delegação brasileira, eu fui vice-campeã, estando ali competindo com atletas muito mais experientes que eu. Se não for a mais nova ali nessa modalidade, estava entre as mais novas, e você está ao lado de atletas experientes, já conhecidos, renomados, disputando lado a lado, de igual para igual, e conseguir um título de vice-campeã, para mim foi muito especial. E o segundo momento foi na Copa Sul-Americana de 2023, que eu me sagrei campeã sul-americana, e na final com o score de 44 de 50 pratos, que é um score que a gente vê aí mundialmente nas finais masculinas, um score bem alto que até eu me surpreendi, e foi um momento assim para mim muito especial. Profissionalmente, o que pode evoluir e que precisa evoluir da fossa olímpica no Brasil é principalmente a visibilidade do esporte, que aqui no Brasil não é um esporte com tanta visibilidade como em outros países, como por exemplo Estados Unidos, Itália, e a questão de investimentos também. Porque, por exemplo, quando a gente vai para as provas internacionais, exemplo agora o Campeonato das Américas na República Dominicana, a gente compete com atletas que as provas internacionais já fazem parte da rotina do dia a dia de treinamento deles. E pra gente que vai em uma competição ou outra, a gente vai nas competições específicas, que a gente fala que é competições estratégicas do calendário. Essas competições estratégicas são competições que a gente consegue ou vaga, por exemplo, vaga olímpica, que uma coisa que muita gente não sabe, acha que é uma cota de vaga para ir para a Olimpíada por país. E no tiro ao prato não funciona dessa forma. Para qualquer atleta ir para a Olimpíada, disputar nessa modalidade, tem que conquistar a vaga. E vai disputar com os outros países e só consegue ir para a Olimpíada se conquistar a vaga. E mesmo o atleta conquistando a vaga, por exemplo, se eu conquistar a vaga não é minha, a vaga é do país.
que internamente dentro do país ela vai ser disputada através de seletivas para decidir qual atleta que vai para a Olimpíada representando o Brasil. Então, para a gente disputar com outros países que a fossa olímpica já faz parte da rotina esportiva deles, o Brasil, a gente precisa evoluir na questão de treinamento, camping training nos locais de prova. E, assim, na minha opinião pessoal, eu acho que a principal evolução da fossa olímpica e do tiro ao prato no Brasil seria desmistificar e desvincular o esporte da política. Porque o esporte olímpico não tem nada a ver com política, não se envolve em partidos, são coisas completamente diferentes. E muitas pessoas confundem essa questão que não tem nada, absolutamente nada a ver. A cada prova, a cada dia, a equipe brasileira está mais motivada em conquistar os objetivos. O meu principal objetivo, assim como dos demais integrantes da equipe brasileira, é de conquistar a quota place, né, a vaga olímpica, e representar o Brasil na competição mundial de maior proporção. Eu, como mulher, nunca me senti prejudicada no esporte, na fossa olímpica. Pelo contrário, existem programas e projetos de treinamento para inserir especificamente o público feminino no esporte de alto rendimento, no esporte olímpico. E ao contrário do que muita gente pensa, a gente não sofre nenhum tipo de preconceito. Somos sempre muito incentivadas a não desistir, a persistir. A fossa olímpica é um esporte muito difícil, que exige muita concentração, muitas habilidades e que muitas pessoas desistem por se frustrar em um primeiro momento, que não esperava, né? São pessoas que estão acostumadas a vencer, são pessoas competitivas. E a gente sempre é bem recebida e estimulada a treinar, a não desistir, a ir com garra. O tiro esportivo e principalmente o tiro ao prato era um esporte extremamente voltado para homens, tinha-se essa mentalidade de que era um esporte masculino e na verdade a gente vê que não é assim. Muitas mulheres no primeiro contato com o esporte já têm um desempenho superior ao dos homens, talvez pela calma, pela paciência, que são atribuições que o atleta de tiro tem que ter, ao contrário do que muita gente pensa. Não é um esporte agressivo, pelo contrário. Se for com agressividade não dá certo, já começa errado. E a mulher, por ter essas características, geralmente ela se sai muito bem praticando o tiro. Com certeza, sempre há como melhorar, podemos melhorar sim, mas assim, o COB, que é o Comitê Olímpico, e a CBTE, que é a Confederação Brasileira de Tiro Esportivo, tem programas de treinamento específico para o público feminino. O programa de desenvolvimento, que são para os juniores, que são os atletas mais jovens. Na Confederação Brasileira de Tiro Esportivo, as mulheres também estão inseridas nesse programa. Então, assim, a gente vê que está sendo feito um trabalho para desenvolver o esporte com as mulheres e, graças a Deus, está dando certo. A gente vê, nesses últimos anos, a evolução da fossa olímpica no Brasil, o quanto cresceu a fossa olímpica feminina.